Então, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Que as bênçãos de Jesus nos reconfortem nessa noite. É uma alegria para mim atender ao convite da menina que foi nos convidar lá no Idefran para participar da 18ª Semana Espírita do Lar de Ismalha em comemoração aos 25 anos. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais antecipado. Nós já estamos formando uma dupla, né? Então, é um prazer estar aqui participando. Para mim é uma honra mesmo. Sempre eu disse para a Jandira que toda vez que eu falo Lar de Ismalha, meu coração enche de alegria. Ela sabe disso, né? E eu escolhi hoje para falar aqui um trabalho que eu preparei lá para a tia Nina, que se chama, eu dei o nome de 4 Diálogos de Jesus. Todos estão sabendo que esse ano é o Sesquicentenário do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em abril de 1864. Então nós estamos comemorando nesse 2014, 150 anos do Evangelho. Então nada melhor do que a gente não só estudar o Evangelho e também aproveitar para dizer para vocês que o livro espírita mais vendido em todo o movimento espírita é o Evangelho. E é o livro espírita mais vendido para não espíritas. Há muitos pastores que compram, muitos padres que compram, porque o Evangelho é uma fonte de consolação mesmo. Querendo ou não, é ali que nosso coração vai beber quando está necessitado de amparo. Então, estudando o Evangelho, eu selecionei 4 textos que eu quero conversar com vocês sobre ele. Antes de nós passarmos propriamente para o tema, os 4 Evangelhos, nós vamos dizer que a comunicação é um fator importante para o ser humano, porque ela que faz com que o conhecimento se torne comum. Aristóteles, o famoso filósofo grego, e agora foi considerado o homem mais importante da humanidade, mais até que o Cristo, vocês imaginem se é possível isso, né? Mas ele foi considerado pelos estudiosos. Ele dizia que o homem é um animal social. Pessoalmente, eu acho que o homem é um animal social, mas por causa da comunicação. Por exemplo, os animais vivem juntos, mas não fazem cultura. O homem só é um animal social porque faz cultura, porque ele torna comum o conhecimento e passa a cultura. Quando vamos fazer um arroz, por exemplo, nós não precisamos ficar seguindo o manual, perguntando, porque uns passam para os outros. Isso é cultura, né? Cultura é tudo que o homem faz, adapta, melhora, cria, inventa para tornar a vida melhor na terra. Então um lavrador que planta semente e sabe como plantar e sabe como colher, está fazendo cultura. Uma cultura que eu não domino e que ele domina. Eu domino outra que ele não domina, mas nós dois somos cultos naquilo que nós fazemos. Então, é a comunicação que torna o homem um animal cultural, portanto, um animal social. E o que é um modo de comunicação, senão o diálogo? Então, o diálogo é a troca de experiências. Tanto ela passa o que sabe, como ele passa o que sabe. Então, o diálogo é o encontro de 2 saberes que se fertilizam, que se enriquecem quando se encontram. Traduzindo a palavra diálogo, nós vamos ver que dia quer dizer 2 e logos quer dizer razão. Então, diálogo nada mais é que o encontro de 2 razões. Nem sempre é assim, principalmente entre família, né? Marido e mulher, pai e filhos, irmãos e irmãs. É sempre assim. Não é um encontro de 2 razões. Às vezes é aquela história, né? A pessoa diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem não pode tem que obedecer, mas o natural seria que o diálogo fosse feito nessa base, o encontro de 2 razões. Eu apresento meus pontos de vista, você apresenta os seus e nós vamos encontrar um denominador comum. O Novo Testamento é o diálogo de Deus com a humanidade, segundo o que está dito por Herculano Pires. Quando a humanidade perguntou no Velho Testamento o que era, como é que era, Deus mandou Jesus para vir dizer para nós o que era. Daí surgiu o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Velho antes de Jesus e o Novo depois de Jesus. O Novo começa com Mateus e vai terminar lá com Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E hoje nós escolhemos para falar aqui 4 diálogos. Um que fala sobre a verdade, o outro que fala sobre o amor, a humildade e a fé, o outro que fala sobre reencarnação e o outro que fala sobre Deus, Espírito, a adoração. Então vamos para o primeiro.
O primeiro é o que vamos estudar, a verdade. É o encontro de Jesus com Pôncio Pilatos. Ele está aqui. Os judeus foram levar Jesus para Pilatos, porque quem governava a Palestina era Roma. Roma era a senhora do mundo. Roma era, para aquela época, o que os Estados Unidos são hoje. O mais importante país da época era Roma. E até os romanos diziam, com certo orgulho, o sol jamais se põe no reino de Roma. Porque tão grande, eles dominavam o mundo, como os Estados Unidos hoje são o país mais importante do mundo. Então nós vamos ver um diálogo de Jesus, porque Pilatos sabia que Jesus estava sendo vítima de uma intriga de Anás e Caifás principalmente, que eram os principais do templo. Um era genro do outro. Então, a Caifás era genro de Anás, que era o mais velho. E aí, eles estavam numa intriga entre eles por causa de algumas palavras de Jesus, conforme está narrado em João, capítulo 18, 29 a 32. Aqui está o mapa da Palestina na época. Essa parte de baixo aqui é a Judéia, a parte a parte da Palestina em cima, e aqui é a Samaria. Aqui Decápolis de Filipe e assim por diante, nós vamos voltar a esse estudo aí agora. Então Jesus foi preso e vocês sabem a circunstância da prisão de Jesus. Ele estava no horto, o Judas chegou, ele estava com os discípulos, Judas chegou com os soldados, beijou Jesus, e Jesus já sabia, porque Jesus falou para ele, vai e cumpre a tua missão. Então ele foi, beijou Jesus, aquele que eu beijar é o Cristo, porque eles não sabiam, os romanos não sabiam quem era Jesus. Sabiam dos feitos dele, dos milagres, das palavras, mas pessoalmente não conheciam. Então, para identificar, Judas beijou Jesus. E aí Jesus é preso e levado ao pretório. O pretório é aquela casa onde está Pilatos. É o palácio onde ele governava. Então eles levaram Jesus lá. Mas Pilatos sabe que Jesus é vítima de uma intriga religiosa entre Anás e Caifás. Porque ele havia... vocês sabem, o texto diz que Roma cobrava imposto dos judeus. Imagina judeu que pagar imposto. Ele detesta pagar imposto. E para o romano dominador. Então ele tinha aumentado o imposto e tinha criado um atrito entre eles. Então, para compensar, eles quiseram criar um problema para Pilatos. Nós vamos levar esse homem lá e só eles, os romanos, podem condenar a morte. O judeu não podia condenar a morte. Então eles levam para Pilatos. Aí, Pilatos diz para eles, mas olha, o que vocês estão falando, eu não estou vendo culpa nesse homem, porque Jesus havia dito, eles esperavam que chegasse o Salvador de Israel, porque eles esperavam alguém que libertasse justamente os judeus do poderio romano. Estavam esperando um soldado, eles estavam esperando um herói que viesse montado a cavalo para libertar o povo hebreu. E chega Jesus humildezinho, lá na manjedoura. Quer dizer, nem pelo sangue famoso dos reis de Israel ele não teria vindo. Então eles não acreditavam muito quando Jesus disse que ele era o Salvador, como ele vai dizer em várias passagens. Então, Pilatos, eu não estou vendo culpa nesse homem, porque qual que é a culpa que ele tem? Os judeus começaram a cochichar entre eles, né? E tinha acontecido um caso muito interessante, porque a mulher de Pilatos, ela se chamava Cláudia Prócula, ela tinha tido um sonho, no qual o sonho, ela ficou sabendo que Jesus era inocente, que Jesus não era culpado do que eles estavam acusando. Então ela falou para ele, Pilatos, o Cristo não é culpado. E ele então sabia disso, ele quis levar Jesus, mas não conseguiu. Aí ele perguntou para Jesus essa frase aqui, és rei? Por que ele perguntou que se Jesus era rei? Porque eles estavam esperando um rei libertador. Então a primeira pergunta que ele fez é essa, és rei? Por que ele queria saber que se Jesus era rei? Se Jesus ia derrubar os romanos, se Jesus ia estabelecer um novo reino na terra, com eles, com Jesus liderando o povo hebreu. Então eles perguntam se és rei. Jesus não diz que não é. Qual é a resposta que Jesus diz? Tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Agora imagine como é que ele ia entender isso. Sim, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Mas se não é deste mundo, de onde é? Porque o judeu, o romano daquele tempo, eles não pensavam em imortalidade da alma como nós pensamos hoje. Eu não sei se vocês sabem, há espíritas que até hoje não aceitam muito as obras de André Luiz, porque ele fala de um mundo espiritual com atividades, eles acham aquilo um absurdo. E nós sabemos que esta é a realidade, né? Então, agora imagine lá
há 2000 anos atrás, como é que Jesus podia falar que o reino dele era espiritual, era o reino da paz? Não é à toa que Jesus é chamado de o príncipe da paz, né? Então, Jesus diz, mas meu reino não é este mundo. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Jesus veio dar testemunho da verdade, aquilo que é real. E aí ele diz assim, os que são da verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos, que não era bobo nem nada, afinal ele era o representante dos romanos, então ele tinha alguma competência para isso, ele faz logo a pergunta para Jesus, o que é a verdade? Se os que são da verdade dão testemunho da sua presença aqui, do que você veio fazer aqui, o que o Senhor veio fazer, então me diz, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Ele tornou a perguntar, o que é a verdade? Jesus não respondeu. E ele tornou a perguntar, o que é a verdade? E Jesus não respondeu. Aí isso nos leva a perguntar, na sequência, porque Pilatos, quando viu que Jesus não respondeu a nenhuma das 3 perguntas que ele fez, ele fala assim, eu lavo as mãos nesse caso, e entregou Jesus para ser crucificado. Esse gesto de Pilatos ficou tão famoso, que hoje quando a gente quer sair de um caso, não quer assumir responsabilidade, a gente fala assim, eu lavo as mãos, vou dar uma de Pilatos aqui, eu lavo as mãos. Porque ele lavou as mãos, entregou Cristo para ser crucificado, embora ele soubesse que Jesus não tinha culpa nenhuma, Jesus não devia ser crucificado. Mas aí ele perguntou sobre a verdade e Jesus não respondeu. Por que será que Jesus não respondeu? Porque Jesus não sabia? Não é possível, né? Jesus sabia de tudo. Jesus é o criador deste planeta. Quando Deus deslocou a terra do sol, ele entregou para Jesus, é o que diz Emmanuel, para nós. E Emmanuel fala no livro O Consolador, que Jesus é perfeito desde quando o mundo foi criado. Então Jesus não é espírito evoluído. Jesus não é espírito superior. Gravem isso. Jesus não é espírito evoluído. Jesus não é espírito superior. Jesus é espírito puro. É muito mais do que superior, do que evoluído. Isso nós precisamos gravar. Toda vez que nós formos falar de Jesus, nós temos que entender que Jesus é espírito puro. Desde quando a terra foi criada. Ele já era, Emmanuel fala, puro desde o princípio. Está lá. Quem quiser duvidar das minhas palavras, pega lá no Consolador, ali por volta da pergunta 253, que vai entender o que eu estou dizendo. Então, Jesus, a gente não pode falar que Jesus era espírito evoluído, que Jesus era espírito puro, que Jesus era espírito superior. Jesus é espírito puro. Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Que o espírito mais perfeito que veio à Terra é Jesus. Bom, então Jesus sabia de tudo. Será que Jesus não sabia o que era verdade? Claro que sabia. Mas por que ele não falou para Pilatos? Porque Jesus tinha uma verdade superior que Pilatos não podia entender. Como é que ele ia falar para o Pilatos o que era a verdade? Então eu dei um exemplo aqui, a verdade relativa é um caco de espelho. A verdade geral é um espelho total. Se nós quebrarmos, se cada um pegar um pedaço do espelho, cada um vai ter uma parte da verdade, não é isso? No relativo que nós somos, nós temos uma parte. O espelho total é a verdade. Quebrou o espelho, um pedaço da verdade. Mas eu com aquele pedacinho não posso dizer que eu estou dominando a verdade. Eu estou sabendo uma parte da verdade. Essa que é a realidade. A verdade absoluta é Jesus, é o espelho. E quem é que está falando isso? Ele mesmo. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o seguinte, olha. Vamos supor uma árvore no campo. Tem uma árvore bonita lá no campo, vai passando um botânico. Quando ele olha a árvore, o que ele fala? Esta árvore é da família tal, pertence ao gênero tal. Isso é o botânico falando. O paisagista vai dizer, se eu tivesse essa árvore aqui, eu ia colocar naquele canto do jardim, ela ia dar um toque especial no meu jardim. Por sua vez, o viajante ia falar, mas que árvore boa para sentar debaixo dela e usufruir da sombra. Já o marceneiro diz, com esta árvore eu faço 3 armários embutidos. Eu pergunto para vocês, a árvore mudou? É a mesma, a verdade é a árvore. Cada um interpretou como? Como o seu grau de maturidade. E eu gosto de brincar falando o seguinte, para o sapo, a mais bonita não é a Miss Brasil, é a sapa mesmo. Porque na maturidade dele, no que ele entende, o relativo dele é a sapa. Não adianta falar para ele que a mais bonita é a Miss Brasil, porque ele não olha com os olhos que nós olhamos. Ele tem o relativo dele, né? Aí,
nós vamos dizer essa frase que eu aprendi com o Newton Boechat, viu, Jandira? Que um pastor protestante pegou esta frase de Pilatos, que é o que é verdade, escrita em latim é quid est veritas. Quid est veritas, o que é verdade. Se você colocar as palavras e riscar, você vai ver que quid est veritas dá em resposta est vir qui ad est. Podem riscar em casa que vocês vão ver que dá certinho. Que quer dizer, a verdade é o varão que está na sua frente. Quer dizer, era Jesus a verdade. Por isso que Jesus não respondeu, ele era a verdade. Só que Pilatos não podia entender isso. Como está Emmanuel dizendo que Jesus é o fundamento de toda a verdade. Tudo que nós sabemos, tudo foi feito sob a inspiração, tudo aqui na Terra foi feito sob a inspiração de Jesus, tudo. O processo todo que nós estamos vivendo foi montado por Jesus, a mente do Cristo é que criou isso para nós. Como está em Paulo, tudo foi feito com ele, por ele e nele nos movemos. É exatamente isso. E o próprio Cristo anunciou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora essa frase muito importante, ninguém vai ao Pai senão por mim. Algumas traduções colocam, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas elas estão erradas, elas fazem isso para dizer que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Mas a tradução exata do Evangelho é, ninguém vai ao Pai, porque Jesus não é o Pai. Jesus é filho como nós somos. Um filho puro, que nós ainda não somos, mas nós todos somos filhos. Então esse é o encontro de Pilatos com a verdade. Depois nós vamos ver uma outra passagem muito interessante, que é o encontro de Jesus com um centurião romano. Aqui eles estão conversando nessa gravura, porque isso não é fotografia, isso é um desenhista que fez, lendo o texto e fez o desenho. Então, nesse encontro de Jesus com o centurião, nós vamos ver amor, humildade e fé. Por que nós pusemos isso? Pelo seguinte, Jesus chegou a Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava ao lado, na praia do lago de Genezaré. E Jesus adorava Cafarnaum. Ele gostava de ir lá, ele se sentia bem ali. E lá moravam algumas pessoas que Jesus tinha uma especial estima por elas. Inclusive Joana de Cusa, ela morava em Cafarnaum. O marido dela era prefeito de Cafarnaum. Não existia esse cargo de prefeito, mas era mais ou menos isso. Aquela Joana de Cusa que está lá no Evangelho, que está lá na Boa Nova, psicografada pelo irmão X, ela morava em Cafarnaum. Então Jesus gostava de ir lá e pregar na beira do mar, né? Foi lá que ele chamou Simão Pedro e André para o seu apostolado. Aí veio ao encontro de Jesus um centurião. Centurião é um soldado romano. E por que ele chama centurião? Porque ele comanda 100 soldados. É um batalhão composto de 10 soldados assim, na largura, e 10 soldados no comprimento. 10 vezes 10, 100. Ele ia à frente comandando. Então ele chamava centurião, que comandava 100 soldados. Agora, a gente sabe que o soldado não é uma pessoa, normalmente não é uma pessoa muito voltada para a cultura, para a polidez. É um indivíduo mais rústico, porque a própria tarefa do soldado é guerrear, é enfrentar dificuldades, são as batalhas. Portanto, o centurião era um homem mais rústico, vamos dizer assim. E ele vai encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele vai dizendo assim para Jesus, meu servo está doente. Esta frase é muito significativa, porque ele vai procurar Jesus por causa de um servo. Ora, naquele tempo, o servo era um escravo, na verdade. O dono tinha direito de vida e morte do servo. Ele podia mandar matar e não cometia crime nenhum. E ele vai procurar Jesus por causa do servo. Quando é que nós procuramos Jesus? Quando nós estamos doentes ou quando um parente muito querido nosso fica doente. Aí nós não lembramos de chamar Jesus. Mas se um servo nosso ficar doente, nós lembramos de chamar Jesus? Quase sempre não. Então há uma história muito interessante, contada no Lindos Casos de Chico Xavier, que o Chico saiu do hospital e estava chorando na calçada, porque a irmã dele estava lá doente, lá no quarto, muito mal. E aí apareceu Emmanuel e falou para ele, uai Chico, mas você está chorando aí, por que você está chorando? Ah, então o senhor não sabe, a minha irmã está aí dentro, doente, passando muito mal. Isso Chico, é curioso,
Quantas outras irmãs suas estão aí sofrendo há muito tempo, você nunca chorou. Agora só porque é sua irmã do sangue você está chorando? E as nossas irmãs de humanidade? Então, vejam, nós só pensamos nos nossos, para chamar Jesus, nos nossos queridos. Agora, o vizinho doente, o empregado da fábrica que está doente, um colega que a gente nem gosta muito dele, nós não lembramos de chamar Jesus. Ora, o centurião, que era um homem dado às brigas, às lutas, à imposição da ordem, ele vai procurar Jesus porque o servo dele está doente. Vejam como é que é humilde esse homem. Ele é um homem humilde, porque ele teve coragem de procurar Jesus. Ele que era romano, que não acreditava nas pregações de Jesus, mas ele sabia quem era Jesus. Então ele vai procurar Jesus para tratar do servo dele. Aí Jesus responde, eu irei curá-lo. Ué, mas ele não pediu nada para Jesus? Como é que Jesus disse que vai curá-lo? Porque Jesus sabia de tudo. Ele não falou para Jesus nada, ele falou que o meu servo está doente, eu vou curá-lo. Jesus já falou para ele. Mas por que Jesus falou que ia curá-lo? Porque Jesus viu piedade naquele coração. Jesus viu misericórdia naquele coração. Jesus viu compaixão naquele homem, afeito à guerra, à briga, à luta. Ele tinha compaixão dentro da sua alma por um servo. Essa é a prova de que ele tinha realmente compaixão. Então Jesus disse, eu irei curá-lo. Quando Jesus disse essa frase, se Jesus falar para nós assim, uma mãe está tendo um filho doente, ou o filho está vendo a mãe doente, eu vou curá-lo, nós pulamos de alegria. Nossa! Né? Olha o que ele fala, vejam a humildade desse homem. Por que Jesus dá tanta ênfase nesse diálogo com o centurião? Ele fala, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Oh, meu Deus! Qual é o nosso sonho? É que Jesus vá na nossa casa, ou não é? Para que nós fazemos o culto do Evangelho no lar? É justamente por isso. Nós queremos criar um bom ambiente. Eu sei que eu não mereço Jesus, mas pelo menos um espíritozinho melhor, né? Aparecer lá, para dar orientação, para conduzir a nossa casa, limpar as imperfeições que nós mesmos trazemos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Mas ele logo diz para Jesus, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Olhem a sinceridade desse homem. Ele está com o coração aberto para Jesus. Ele admira Jesus, sabe que Jesus pode curar, mas fala, mas Senhor, nessa minha indigência espiritual, eu não sou digno que entre na minha casa. E faz um comentário muito interessante. O senhor não precisa ir lá na minha casa, eu não mereço que o senhor vá lá, mas se o senhor falar que quer que ele seja curado, ele será curado. Olha a outra faceta que ele revela. Embora ele não fosse judeu, ele sabia que Jesus tinha poder. Ele conhecia o poder de Jesus. Falou, basta o senhor querer, se o senhor quiser, ele será curado. E Jesus tinha esse poder. Por que nós sabemos que Jesus tinha esse poder? Porque ele fez coisas só de pensamento. Lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que já fazia 12 anos, que ia aos médicos, tinha gasto tudo e não se curava? Ela simplesmente tocou no vestido dele, na roupa dele. E ele falou para quem me tocou? Aí o Pedro, que era mais afoito, falou para ele, Senhor, mas nesse meio de muita gente aqui apertando aí, alguém tocou no Senhor. Ele falou, não, eu sei que uma virtude saiu de mim. Ele viu que a mulher foi curada. Ele percebeu. Jesus percebia tudo, sabia tudo. Então, quando ele diz para Jesus, mas se o senhor falar puro que quer que ele seja curado, não precisa do senhor lá em casa. Basta o senhor falar que quer, ele vai ser curado. Aí Jesus, aliás, ele continuando a falar com Jesus, diz assim, eu sou sujeito à autoridade, quer dizer, acima de mim tem ainda gente que manda em mim, e eu tenho que obedecer. Mas eu que tenho que obedecer poderes superiores a mim, mesmo assim, digo aos meus comandados, vão para lá, eles vão, vem para cá, eles vêm, olha só, façam isso e eles fazem, se o senhor quiser, ele está curado. Gente, quantas vezes nós ficamos cobrando de Jesus que prove para nós que ele é capaz? Bom, Senhor, se o Senhor é mesmo, o Senhor cura meu filho. Fazemos desafios para Jesus. Nós não entramos para conversar com Jesus no nosso coração, confiantes de que ele é capaz, ele pode fazer isso só de desejar. Ele mandava a tempestade parar. A tal ponto que os discípulos ficaram abismados quando eles estavam no lago junto com Jesus, num barco, a tempestade começou muito forte, chuva muito forte, vento, as ondas muito altas, começaram a virar o barco, que ameaçava virar o barco, eles acordaram Jesus, e Jesus falou para a tempestade que se acalmasse,
E aí eles ficaram tão admirados, falaram, quem é esse que até os ventos e a tempestade o obedecem? Por quê? Porque Jesus tinha um poder magnético sobre tudo. Bastava Jesus querer. É isso que o centurião percebeu. Será que nós percebemos isso em Jesus? Ele tem que estar dando provas para nós. Quando alguma coisa dá certo, Jesus é bom mesmo. Eu pensei e ele fez. Quer dizer, nós ainda duvidamos. Ele tem que estar dando provas para nós. E o centurião dá essa prova para ele, dizendo, se eu que sou eu, tem gente que manda muito mais em mim aí para cima, as autoridades aí, eu que sou eu, que obedeço essas autoridades, se eu falo para os soldados, vão para lá, eles vão, vem para cá, eles vão, faz isso, eles fazem. Se o senhor quiser, ele está curado. Jesus então fala a frase maravilhosa, vai, e como creste, assim será feito. Então Jesus fala para o centurião que estava tomado de compaixão, que estava cheio de piedade pelo seu servo, com amor pelo servo. Ele diz, vai, do jeito que você está querendo vai ser feito. E aí, ele sai. E o servo ficou curado, complementa o evangelista, porque eles souberam que o servo ficou curado. Mas tem uma frase que Jesus fala que é a mais importante desse ensinamento. Ele fala, jamais vi tamanha fé em Israel. O complemento que Jesus dá. De todos os sacerdotes que viviam orando, que viviam no templo, aqueles que davam ofertas no templo, aqueles que viviam falando do Senhor, que viviam lendo na sinagoga, os que cuidavam do culto, os sacerdotes, os levitas, todos eles, nenhum tinha a fé que um soldado teve. Jamais vi tamanha fé em Israel. E nenhum deles tinha tido a fé que tinha tido o centurião. Esse é um exemplo clássico dentro do Evangelho de uma pessoa com fé. Quando é que nós temos fé? Nós só temos fé quando somos atendidos. Quando Jesus faz o que eu quero, eu tenho uma fé danada. Mas a gente precisa entender que muitas vezes os espíritos superiores, comandados pelo Cristo, nem sempre fazem o que nós queremos, porque nós não sabemos pedir ainda. O que nós pedimos geralmente? Dinheiro no bolso, saúde física. Não é isso que nós pedimos? Geralmente é isso, é tirar os problemas. É isso que nós pedimos. Ora, tirar os problemas não pode, porque são os problemas que nos impulsionam para caminhar. E mais, e o que é pior, nós é que pedimos os problemas, pela nossa imperfeição. Nós pedimos muito, eles dão pouco, porque se der muito, aí que nós não vamos conseguir nada mesmo. Nós não sabemos pedir, pedimos dinheiro no bolso. Dinheiro é causa da nossa perdição, porque o próprio Cristo fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E o Evangelho, quando estuda essa questão, falando da riqueza, ele diz o quê? Que a riqueza desperta em nós o orgulho, a concupiscência, quer dizer, os sentimentos menos dignos, o desejo de prejudicar os outros. Nós julgamos que somos superiores porque nós estamos com o dinheiro no bolso. E a saúde? Por mais que nós tenhamos saúde, um dia nós vamos desencarnar, ou não vamos? Então nós queremos sempre saúde pensando que nós vamos ficar aqui para sempre. Não vamos, gente. Lázaro, que Jesus tirou do túmulo pela ressurreição, cadê o Lázaro? Ele partiu. E Jesus o tirou porque ele estava dormindo, mas teve um momento que ele teve que cumprir a lei biológica. E assim vai acontecer conosco. Por mais saúde que os Espíritos nos deem, vai chegar um momento, nós vamos ter que desencarnar. Nós não vamos ficar aqui para semente. Nós não somos daqui, nós somos de lá, do plano espiritual, que é a nossa casa, para onde nós vamos voltar. Então eu disse, que nós só temos fé quando somos atendidos. E Emmanuel fala que Deus nos atende até quando Ele diz não, porque nós não sabemos pedir. Às vezes nós estamos pedindo coisas que são além das nossas forças. Então Deus não dá, a lei não dá. E aí isso é o melhor para nós. Está atendendo, porque nós queremos o melhor para nós, Ele está atendendo. E é bom dizer que Deus não é 190. 190 é aquele telefone de emergência, Só quando a gente precisa a gente chama. A gente tem que estar com Deus no coração sempre, que é o que o centurião estava. Porque não é só na hora boa que nós temos que lembrar de Deus. Na hora que a coisa difícil está acontecendo, nós temos que dizer, a vontade de Deus está se fazendo. Ou eu estou sofrendo porque eu não mereço? Grande ilusão, Ninguém passa nada. Deus não erra o CEP nosso, não. Você vai bater na nossa casa, nem no vizinho não é. É na nossa casa mesmo. Só que a gente precisa ter coragem de dizer isso e enfrentar. Não é para mim? Não é para o outro. Eu tenho que enfrentar. Então nós precisamos saber aceitar. Como é difícil aceitar.
Como é difícil aceitar as pessoas, a situação, nós mesmos. Tem gente que diz, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, hoje eu não estou me aguentando. Nem a pessoa se aguenta mais, porque de tão difícil que ela é. Então nós não nos aceitamos, porque nós somos revoltados contra a lei de Deus. A verdade, Petrubaldi diz assim, o atrasado reclama, o evoluído agradece. Como é que nós estamos fazendo? Agradecendo ou reclamando? No geral, nós estamos reclamando. Se chove, reclamamos. Se não chove, reclamamos. Faz calor, reclamamos. Faz frio, reclamamos. Enfim, como diz Emmanuel, nós somos os eternos reclamões. Só reclamamos. Nunca lembramos de agradecer. Obrigado, Senhor, por essa prova que eu estou passando. Está difícil. Me ajuda aqui porque está difícil. Mas me dá força para eu aguentar. Mas obrigado assim mesmo, porque é ela que está me purificando. Ela que está tirando do meu perispírito aquelas marcas negativas que eu mesmo pus lá e fazendo com que eu fique melhor. A outra mensagem é o famoso encontro de Jesus com Nicodemos. Não é o melhor ensinamento, na minha visão, sobre reencarnação. Há muitos outros, mas esse é o mais conhecido, é o mais tradicional. Então, a história conta, como está narrado lá em João no capítulo 3, versículos 1 a 15, que Nicodemos era sacerdote e chefe dos judeus. Ora, os judeus eram um partido político e Nicodemos era chefe deles. Portanto, ele não era um João ninguém. Era? Não, ele era chefe lá dentro da sinagoga. Ele era respeitado. A palavra dele era muito ouvida. E não nos esqueçamos que vai ser Nicodemos com José de Arimateia que vão ter ordem de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo no túmulo, que era de José de Arimateia, um rico proprietário. E naquele tempo o túmulo não era feito no chão, como nós fazemos hoje, nos chamados 7 palmos, né? Era feito na rocha. Então as pessoas compravam uma gruta, uma rocha, e ali colocavam o corpo, depois de embalsamar, passar perfumes, envolver com linho, com tiras de linho, e colocavam a pedra, o sacerdote vinha e lacrava aquela pedra para dizer que ali estava sepultado alguém. Nicodemos ajudou, Nicodemos e José de Arimateia ajudaram a sepultar Jesus, descer da cruz e sepultar Jesus. Mas, além disso, ele ainda era chefe dos judeus. Os judeus eram um grupo político muito poderoso. E Nicodemos tinha ouvido, todos eles tinham ouvido na sinagoga falar de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava fazendo o que estava fazendo. Aí, ele procura Jesus à noite. É curioso esse detalhe. Por que ele procura Jesus à noite? Primeiro, para não ser identificado. Imaginem um chefe de sinagoga procurar Jesus, que era contrário aos judeus. Ele seria visto. Ele já estava falando para o Chico, nós estávamos conversando. Eu não sei se vocês sabem, mas os que sabem, eu moro em Patrocínio Paulista, né? Até hoje, lá em Patrocínio Paulista, muitas pessoas não vão ao centro espírita por causa de preconceito. Eles preferem vir aqui no Lardes Malha, lá no Vicente de Paulo, lá na Tia Nina, no Luz e Amor, na Nova Era, porque eles ficam com vergonha de aparecer perante eles mesmos que são espíritas, ou que frequentam a casa espírita, ou que vão tomar passe. Nem são espíritas, na grande verdade, né? Então tem esse preconceito. E o próprio vigário fica sabendo quem vai e quem não vai à igreja. Eles sabem direitinho, tem os informantes, tudo. Eu estou contando isso não é para criticar, para mostrar que se nesse tempo, hoje, até o Chico falou, mas hoje, se hoje, século XXI, nós temos isso, imagine naquela época. Então ele vai à noite para quê? Para não ver, naquele tempo não tinha essa luz elétrica, era luz de achote, punha betume, que era o petróleo, a queimar, e eles clareavam com aquele fogo, era só isso que tinha. Então ele vai à noite para não ser identificado. E também ele vai porque não havia muita gente. Por que que Jesus andava sempre acompanhado de muita gente? O povo, aquele povo abandonado, a ralé, estava sempre ao lado de Jesus. Por quê? Ao lado do Cristo estavam assassinos, criminosos, ladrões, prostitutas, enfermos de toda ordem, leprosos, cegos, coxos, endemoniados. Esse povo é que andava atrás de Jesus. Para vocês fazerem uma ideia, só a título de ilustração, o leproso, por exemplo, naquele tempo, a maior desgraça que podia acontecer para a pessoa era ficar leprosa. Porque se ele ficasse leproso,
leproso, a lei dizia o seguinte: ele vai morar no Vale dos Imundos. O Vale dos Imundos era um vale que ficava depois de Jerusalém e a pessoa ia morar lá. Ela perdia todo o direito de família, todo o direito de herança e era considerada uma escória. Ela não era querida nem pela família. E quando os leprosos vinham para a cidade, eles tinham que vir à noite, porque eles achavam que o ar contaminava as pessoas, então eles tinham que vir à noite, que não tinha ninguém na rua, e vinham badalando um sino, dizendo em voz alta: leproso, leproso, para as pessoas se afastarem, se recolherem. Era esse o ambiente que ele vai. Então ele vai à noite para fugir de ser identificado, e porque havia muita gente em torno de Jesus. Porque sofredor, o mundo está cheio, sempre. Nós não vamos ter uma época, só quando nós passarmos para mundo de regeneração, para mundo feliz, para mundo divino, lá no final da escala. Isso ainda vai demorar. Mas por enquanto, vejam, quando tem uma pessoa que cura, quem é que vai para lá? Justamente os sofredores. São esses que vão lá, porque são os doentes que precisam de remédio. E também, diz o professor Carlos Pastorino, que ele trazia a noite da dúvida no coração. Ele tinha uma dúvida muito grande. Porque ele, sendo o chefe dos judeus, diz o professor Severino Celestino da Silva, que vem dar curso para nós todo ano aqui em Franca, e veio agora em julho outra vez, que é a maior autoridade em Bíblia do Brasil e espírita. Para vocês terem uma ideia, ele aprendeu aramaico, grego, latim, para poder traduzir a Bíblia do original. Então, o hebraico ele aprendeu, porque ele quer o grego, ele quer traduzir no que foi escrito, que foi falado e depois escrito. Mas ele quer pegar no original mesmo. Então ele me falou que Nicodemos vem à noite porque ele trazia uma dúvida na alma. Qual era a dúvida? É o que diz o professor Severino. Os judeus sabem que a reencarnação é uma lei, mas ele não queria aceitar a reencarnação. O Nicodemos não queria aceitar a reencarnação. Então ele vai procurar Jesus à noite para se esconder, para fugir do povo, e porque ele tinha uma dúvida muito grande dentro da alma. Ele não queria se expor. E a dúvida dele era se a reencarnação era uma lei. Aí ele vai encontrar Jesus e começa dizendo assim, o Nicodemos. Ele chega perto de Jesus, logicamente as pessoas se afastaram, porque chegou uma autoridade, e aí ele fala para Jesus: sabemos que vens da parte de Deus, pelas demonstrações que fazes. Quais demonstrações? As palavras que Jesus falava, os ensinos que Jesus dava, as curas que Jesus fazia. Então ele chega elogiando Jesus. Como nós chegamos para uma pessoa querendo obter algum favor dela e já damos uma elogiadazinha. Em repartição pública isso é muito comum, né? Eu sei que vocês são muito eficientes aqui. Será que você não podia arrumar isso aqui para mim agora? Quer dizer, é um contra-favor que a gente já vai, né? A gente pensa que elogiando a pessoa, a gente consegue alguma coisa mais facilmente. E ele pensou que com Jesus ia acontecer o mesmo. Era o hábito que eles tinham lá entre os judeus importantes de se elogiarem, de vangloriarem, de exaltarem as virtudes. É por isso que Jesus fala lá: não são os que dizem Senhor, Senhor, os que entrarão no reino dos céus, aqueles que ficam aí gritando nas praças públicas, Senhor, Senhor, não são esses. São os que fazem a vontade do meu Pai. Então, ele falou isso para Jesus e pensando que ele ia conquistar Jesus, que aí Jesus ia atendê-lo. Mas Jesus, que tudo sabia, porque eu torno a dizer, Jesus não era espírito elevado, Jesus não era espírito superior, Jesus era espírito puro, convivia com Deus. Tá certo? Ele era encarregado por Deus para cuidar dessa humanidade aqui da terra. Então, ele fala para Jesus isso e Jesus responde para ele: em verdade, te digo, ó Nicodemos, o que você veio saber aqui, eu vou já te dizer, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu, não pode ver o reino do céu. Pronto, essa é a dúvida que você tem. A gente pensa que isso não acontece, mas o Marcos Faleiros, que é meu querido compadre, meu quase irmão, só não é de sangue, mas é verdadeiro irmão, ele conta uma história, que tinha um médico aqui em Franca, que não acreditava muito no Chico Xavier. Então um dia ele, o Marcos, o Djalvo Braga, foram ao Chico Xavier e falaram para ele que iam. E esse médico falou: eu quero ir e vou levar 20 perguntas para o Chico, perguntas que eu tenho muita dúvida, que eu quero que ele me responda.
E eles foram para Uberaba. Aquele tempo ir para Uberaba era por terra, era difícil, né? Foram para Uberaba. Chegaram lá e quando eles chegaram, o Djalma era muito conhecido do Chico. O Chico, vem para cá, pessoal, traz para cá. E já pôs eles ali perto da mesa e tal. Que era uma mesa comprida como essa aqui. Então ele sempre ficava sentado assim num canto. E eles chegaram ali e ficaram ali. E aí o Chico começou a falar. O Chico começou a falar. E antes que o sujeito perguntasse as 20 perguntas, o papel dobrado ainda no bolso, ele respondeu as 20 perguntas, todas as 20 perguntas. Inclusive dizendo por que o pai dele havia morrido suicidando-se. Contou que na fazenda, que o pai dele era médico, e que na fazenda que ele foi atender uma senhora que estava grávida, por alguma circunstância lá do parto, a mulher morreu e a criança morreu. E o homem ficou com ódio do médico muito grande, porque ele havia perdido a esposa e o filho. Mas ele ficou num ódio tão grande que quando ele desencarnou, ele veio perturbar o médico, obsidiar o médico, fazendo o médico suicidar. Então o Chico falou para esse senhor que foi daqui, olha, ele tem responsabilidade por haver suicidado, mas a responsabilidade dele é menor, porque ele foi influenciado por um espírito obsessor. Então vejam, se o Chico Xavier, que é muito para nós, está muito acima de nós, não é isso que eu estou discutindo, pode perceber o que uma pessoa está com papel no bolso, imagine o Cristo. Então, quando ele chegou lá, Jesus já deu a resposta para ele. Antes dele perguntar, Senhor, a reencarnação é uma lei mesmo? Ó, em verdade eu te digo, se não nascer de novo, essa é a lei, é nascer de novo. Tanto é que é reencarnação, que olhem a pergunta que ele faz para Jesus. Mas como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e renascer? Porque diz o professor Severino que o termo é renascer, não é nascer. É renascer de novo. Olha, ele está perguntando se é renascimento mesmo, tanto é que ele pergunta, mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Então ele está perguntando o quê? Nascer de novo. Aí Jesus diz para ele, em verdade, digo, se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que renasce da carne é carne, o que renasce do Espírito é Espírito. Como és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Jesus está dando um pito nele, falou, mas você é dirigente dos judeus aí, não sabe disso? Se eu falo das coisas aqui da terra e você não me entende, como me entenderás quando eu falar das coisas do céu? Que era de onde Jesus vinha. Jesus estava sempre com Deus, ele fala, e eu e o Pai somos um. Quer dizer, o pensamento de Deus era o pensamento dele. Então, ele fala, olha, mas se eu estou falando das coisas aqui da terra, como é que você não me entende? Ora, quando eu falar das coisas lá do plano da pureza, como é que você vai entender? E vejam que Jesus fala que é renascer da carne e do Espírito. Por que Jesus fala renascer da carne e do Espírito? Primeiro, está falando de reencarnação, porque nosso corpo é formado de 76% de líquido. Então nós somos mais água do que sólido. Tanto é que uma criança, um adulto que fica sem beber água, ocorre um fenômeno que se chama desidratação, que pode levar à morte. Muita criança desencarna por causa da desidratação, ou por ingestão de alimentos estragados, ou por várias razões. Mas então a água é fundamental para a nossa vida. E os evolucionistas, que são aqueles que aceitam que a vida foi evoluindo desde o mais simples para o mais complexo, sabem que a vida começou lá dentro da água, lá no mar, lá dentro do mar. Então a água é fundamental na nossa vida. E também que quando nós estamos no ventre da nossa mãe, nós estamos envolvidos por uma bolsa de água, que se chama líquido amniótico. Nós ficamos ali, protegidos para que a água nos proteja. Então, quando vaza a bolsa, a mulher já sabe que a criança vai nascer. Esse é um dos sintomas, né? Além das contrações e além de outros sintomas. Mas ela sabe porque aquela água começa a vazar. Então, Jesus está dizendo que nós temos que nascer da água. Quer dizer, fazer outro corpo, como a água que nos compõe. Jesus está sendo claríssimo. Não é só do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito também. Renascer do Espírito quer dizer modificarmos dia a dia. Se nós formos à Igreja Católica, eles vão dizer para nós que renascer da água é o batismo. E a presença do Espírito Santo, que é um dos sacramentos da igreja. Mas nós ficamos a pensar, mas e quem não tinha sido batizado? Como é que faz? E quem não foi batizado? Não foi criado por Deus? Foi. E como é que é? Não foi batizado, por exemplo, os
chineses. São 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Eles não usam batizar, porque eles não são cristãos. Como é que é? Sendo filhos de Deus, eles não têm a proteção divina? Como é que é isso? Mas eles no entanto, os chineses ensinam a reencarnação. O evangélico fala batismo e novo ser. E o espiritismo, o que é que diz? Renascer física e espiritualmente. Então a reencarnação para nós não é só a reencarnação do corpo, é também espiritual. A tal ponto que se nós sabemos da reencarnação, mas não vivemos com pessoa lutando com os nossos defeitos, nós erramos mais do que um protestante que não aceita a reencarnação, mas vive como uma pessoa reencarnada. Tá certo, gente? Então esse é o diálogo que Jesus. Agora vamos para o último diálogo, que é onde Jesus fala de Deus, do Espírito e da adoração. É o encontro dele com a mulher samaritana. Havia, como está escrito aqui descrito por João, no capítulo 4, eu mostrei esse mapa para vocês no começo, né? Então, acontecia o seguinte, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Por que eles odiavam os samaritanos? Porque quando houve a separação, a chamada diáspora dos judeus, os samaritanos, que eram uma tribo, desceram para a terra deles e se casaram com os árabes, misturaram com os árabes. E o judeu não admitia casamento fora dos judeus. Só para vocês fazerem uma ideia, se uma mulher judia casa com um não judeu, o filho que nasce é judeu, porque a mulher é judia. Agora, se um judeu casa com uma mulher não judia, o filho não é judeu, porque a mulher pode ter traído o marido. Vocês vejam como é que é a ideia deles. Quer dizer, tem que ter o sangue deles. Tudo é porque eles vieram de Capela. E eles guardavam na memória deles, eles foram lá do sistema de Capela, foram deportados para cá, para a nossa terra. E eles guardavam na memória deles que precisavam preservar o sangue para voltar. Eles pensavam que iam voltar para Capela com o sangue purificado, para não misturar com o Zé Povinho, que éramos nós, né? Então, o judeu, quando saía daqui para ir aqui a região da Pérea, aqui para cima, essa região mais superior de Israel, para a Hebreia, eles tinham que atravessar a Samaria, não é isso? Se eles fossem subir em linha reta, eles tinham que passar pela Samaria. Samaria é aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. Então, para atravessar, para ir para o lado de lá, eles tinham que passar pela Samaria, pois eles preferiam dar a volta por aqui, passar nessa região, passar por aqui para ir aqui. É como se nós, aqui de Franca, quiséssemos ir à Bahia e não quiséssemos atravessar Minas Gerais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui por Mato Grosso, subimos por Goiás e saímos na Bahia. É muito mais volta, não é? Muito mais. Mas para não misturar com os samaritanos. Vejam, tanto é que o judeu estava andando na rua. Se viesse um samaritano, o samaritano era obrigado a passar, sair da calçada. E o judeu, ao passar pelo samaritano, virava de lado, cuspia e falava raca, que é um palavrão. Quer dizer, pessoa desprezível, você não vale nada, você é pior do que cachorro. Vejam o ódio que eles tinham entre si, especialmente do judeu para o samaritano. E essa região aqui é montanhosa, mas Jesus não quer saber disso. Jesus não entra nessas disputas. Ele vai subir para Samaria. Ele vai andar, ele quer ir lá na Pérea, na Hebreia, aqui para cima, e ao invés de fazer o trajeto que eles faziam por aqui, ou por aqui pelo lado, ele vai atravessar Samaria. E quando ele está atravessando a Samaria, o que acontece? Ele sai da Judéia, vai para Galileia, que era a terra dele. Tanto é que ele nasceu em Belém, e até tem uma frase do Evangelho que diz assim, do Velho Testamento, mas como é que Belém, sendo uma cidade tão pobre, pode dar o Salvador? E é de lá que Jesus veio, né? Aí, Jesus vai para lá, e ele atravessa a região da Samaria, que é montanhosa, e ele chega à cidadezinha de Sicar. Quando o Evangelho fala em cidadezinha de Sicar, pensem numa cidadezinha pequena, mas bem pequena, e dividam por 100. E tornem a dividir por 2. É Sicar. Então Jesus está com os discípulos e fala para eles, vocês entram aí na cidadezinha e vão comprar mantimentos, que eu vou ficar aqui na fonte. Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Ou não sabia? Vocês acham que ele não sabia? Claro que sabia. Então, eles vão comprar mantimentos e Jesus senta-se à beira de um poço,
que é o poço de Jacó. Jacó foi o pai de José. José que foi vendido pelos irmãos para o Egito. Essa é uma outra história que uma hora a gente conta aqui, tá certo? Então, José, o Jacó era que tinha furado o poço. Esse poço é um poço muito importante ali, porque dava água. Lá não tinha água encanada. Eles tinham tirado o poço. O poço tinha aproximadamente 39 metros, 39, 40, e estava a 5 minutos de Sicar. Mas todo dia aquela mulher tinha que pegar a vasilha, a bilha, a moringa, o cântaro, o que fosse, e ir lá tirar água. Todo dia ela tinha que fazer esse trajeto para buscar água. Não tinha água encanada. E aqui é um dado interessante. Com 39 metros eles já tinham água. Aqui no nosso aquífero, que é o aquífero Guarani, que envolve essa região toda lá para cima, desce para o Uruguai, Paraguai, ele às vezes tem que furar 120 metros para dar água. Quer dizer que lá era uma região porosa, porque era pedra, né? Tinha água facilmente. Aí quando Jesus está sentado lá, ele está esperando a mulher, chega a samaritana. E ela chegando, Jesus fala com ela, pede água para ela. Mulher, dê-me água. E qual é a reação dela? Vejam que é diferente a reação dela com o centurião. Ela logo estranha. Ela diz assim, como sendo tu judeu, pede água a uma samaritana. Porque ela viu que Jesus era judeu. Por que ela viu que Jesus era judeu? Pelos trajes, pelo jeito de separar a barba. Jesus tinha a configuração de um judeu. Então ela fala para ele, mas como é que você sendo judeu conversa com a samaritana, eu sendo mulher? Porque aqui vai um detalhe, viu, Joelho? O homem não conversava com mulher. O único homem que conversava com mulher ou era o pai, ou era o marido, ou era o irmão. Mulher não podia falar. Até pouco tempo elas achavam que mulher não tinha alma. Foi preciso fazer um concílio para saber se a mulher tinha alma. E tem gente que ainda duvida que tenha, viu? Aí, quando ela fala que Jesus, por que ele pedia? Como ele sendo judeu pedia água para ela? E ela então fala para ele, e ele fala para ela, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem eu sou, você que ia me pedir água. Aí, porque ele está dizendo para ela o quê? Que ele tem uma água especial. Lá ele fala, se soubesses quem eu sou, tu me pedirias água. Não eu que pedia para você, não. Você que ia me pedir água. Ele lançou a isca e ela caiu. Porque ela olhou para ele e falou para ele assim, ora, mas você não tem nem corda para tirar a água, como é que eu vou pedir água para você? Porque ela olhou, ele estava sem corda. Porque cada pessoa trazia a sua corda. Jacó o balde tirava a água e levava. Não podia deixar a corda ali no sarilho, como chama, né? Ela jogava a própria corda para tirar. Ela falou, mas como é que você vai me dar água se você não tem corda? É que Jesus tinha feito pega, justamente para ela falar. E ele fala para ela o quê? Eu tenho a água da vida. Quem dela beber, jamais terá sede. E é o que o Evangelho é. Quando nós estamos naquela hora de sede, mas não estou falando sede de água, aquela sede espiritual, quando nós estamos atravessando mesmo um tormento bravo, onde é que a gente vai recorrer? É na física, é na química, é na matemática, é na astronomia? É no Evangelho. Nós vamos lá abrir. E muitas vezes o Evangelho põe uma página lá, os Espíritos põem uma página lá que nem existe, para tratar do nosso caso. Tanto é que a gente lê, se consola, fala, mas que beleza, o Evangelho me deu a resposta, fecha o livro. Passado uns 3 dias, deixa eu ler aquela página outra vez, nunca mais acha. Porque foi uma página posta de propósito para nos consolar, porque os Espíritos sabem das nossas amarguras, né? Então, Jesus fala para ela, se você beber da minha água, você jamais terá sede. Aí, ela que não era boba nem nada, o que ela fala para Jesus? Então me dá dessa água, que eu não quero mais vir cá todo dia buscar água. Todo dia eu tenho que vir cá 5 quilômetros para poder buscar água. Me dá dessa água. Aí o professor Carlos Pastorino faz esse comentário. Ela queria evoluir sem esforço. Como nós somos assim, né? Ah, seria bom se eu fosse Chico Xavier. Seria, mas você quer pagar o preço? Horas sem dormir, longe da família, sacrificando tudo, renunciando a tudo, não tendo um momento de sossego. Porque, ó, gente, não é fácil tratar do povo. Hein? Dores. Até perguntaram, você é casado, Chico? Sou casado com 2 mulheres. Como com 2, Chico? Com a dona Angina e com a dona Catarata, né? Que é o que ele tinha. Dores terríveis. Então, vejam, nós queremos pagar esse preço? Não, nós queremos evoluir. Então me dá dessa água aí logo que eu quero avançar.
sem nós sacrificarmos, sem nós renunciarmos naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Então, nós pensamos que, mas eu estou sofrendo demais. Mas é o que você precisa. Aí, Jesus fala para ela, vai lá e avisa o seu marido. Porque Jesus queria que ela fosse lá na vila de Sicar e avisasse para os companheiros deles, lá dela, que Jesus tinha essa água que estava lá. Aí, acontece um fato interessante, porque ela diz assim, mas eu não tenho marido, Senhor. E aí Jesus, que tudo via, então eu repito, Jesus não é espírito evoluído, Jesus não é espírito superior, Jesus era espírito puro, ele tudo sabia. Por isso que quando Jesus chega perto e olha na gente, a gente fica com vergonha danada, porque Jesus está sabendo quem nós somos, não é isso? Aí então Jesus fala a verdade, outros 5 tiveste, e com este que está também não é seu marido. Porque lá em Israel era assim, se o marido morria, a mulher casava com o irmão mais velho que tinha ficado. Se aquele morria, casava com o seguinte. E era assim, né? Então essa tinha casado com os 5. 5 tinham morrido e ela tinha ficado viúva de 5. Aí, e ela estava com outro, quer dizer que era o 6º marido. E ele falou, nem esse é seu marido. Não é isso, parece absurdo, né? Eu tenho uma prima em Goiás que ela casou-se. E no dia do casamento dela, houve um acidente de carro com ela e o marido quando eles estavam viajando e o marido morreu na viagem. Embora, uma tristeza, casou outra vez. Muito bem, foram para a viagem, voltaram. Quando ele estava trabalhando, teve um infarto, desencarnou também. E ela muito triste, passou, voltou, casou outra vez. Houve uma briga num bar que ele estava, um sujeito deu um tiro, o marido morreu. Ela ficou famosa, ninguém queria casar com ela mais. Aí a samaritana fala para Jesus, eu vejo que o senhor é profeta, médium, porque como é que o senhor está sabendo disso tudo? E aí ela aproveita e faz uma pergunta para Jesus, porque quando os judeus se separaram, aquela história que eu contei, um dos líderes dos samaritanos fez um templo, não igual ao templo de Salomão, mas fez um templo muito bonito para que Deus fosse adorado ali. Aí ela falou para Jesus, falou, senhor, eu estou vendo que o senhor é médico, o senhor é profeta. Então me diz uma coisa, Deus deve ser adorado lá em Jerusalém, como dizem os judeus, ou aqui no Monte Garizim, como dizem os nossos maiores aqui, os nossos anciãos? Por quê? O monte que ela morava era o Monte Garizim. Aí Jesus diz para ela, isso que é maravilhoso. Mulher, tempo virá no qual Deus será adorado em espírito e verdade. Deus é espírito e como tal deve ser adorado. Olha que resposta que Jesus dá para ela. Tempo virá em que Deus vai ser adorado em espírito e verdade. Porque muita gente fala assim, você tem que respeitar a casa de Deus. Mas onde é que não é a casa de Deus? Onde é que Deus não é a casa dele? Todo, porque foi ele que é o Criador. Então todo lugar é de Deus. Então Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. E muitas pessoas falam assim, olha, Deus é um velhinho, antigo, que está lá no meio do céu, porque lá na Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança do homem com... Se o homem é a semelhança de Deus, Deus tem que ser homem. É lógico o raciocínio, não é? Mas Jesus fala que não, que a semelhança... que a semelhança é espiritual. Quer dizer, Deus é espírito. Então a semelhança que nós temos, qual é que é? Espiritual. Nós somos espíritos também. Viram como é que não é aquela forma física? É a forma espiritual. Aí indaga a samaritana. Dizem as escrituras que nos será enviado um Cristo, que nos ensinará todas as coisas. Ela sabia das escrituras, porque lá na escritura está dito isso. Aí Jesus fala para ela, o Cristo já veio, eu sou o Cristo. Aí muita gente fala, mas cadê a humildade de Jesus? Eu digo, Jesus precisava demonstrar humildade? Qual é a humildade que Jesus... Ele era puro. Quer dizer, ele não tinha que mostrar mais nada, ele era, puro e simplesmente. Ele era o verbo, como está lá na Gênesis, no início. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, é Jesus, é Jeová. Está na Bíblia, é Jesus, né? Aí, gente, Jesus fala que nós podemos admitir 4 tipos de adoração.
essa adoração exterior, que é formada por símbolos, amuletos. Muita gente gosta de carregar uma cruz no peito, outros gostam de colocar a fitinha do Senhor do Bonfim. Isso se chama adoração exterior, tá certo? Nós estamos adorando a Deus por formas exteriores. Existe uma adoração exteriorizada, através de rituais. Muita gente só entra numa igreja ajoelhando-se. No centro espírita não tem isso. Mas é uma forma exteriorizada de adorar, de reverenciar o culto, a imagem. Isso é a forma exteriorizada. Existe uma forma interior, que é através do pensamento da oração. Quando nós elevamos, Senhor, tem piedade de mim. Pronto, fizemos a nossa oração. E tem uma forma interiorizada, que é a ação no bem, ou a reforma íntima. Nós adoramos verdadeiramente a Deus quando mudamos a nossa vida para melhor. Essa é a melhor forma de adorar a Deus, é fazer da nossa vida uma demonstração prática da crença que nós temos. A mulher deixou o cântaro sobre o beiral da fonte e foi correndo anunciar a chegada do Cristo. Ela pôs o cântaro ali, aquela moringa, aquela bilha ali, e saiu correndo para anunciar. Eu encontrei o Cristo, aquele Salvador que está anunciado lá na Bíblia, eu encontrei. As Escrituras falam que ele já é ele, eu encontrei com ele. E ela estava, diz o Evangelho, tomada de alegria. Então, o encontro com Jesus é uma verdadeira alegria. É um momento de muita alegria encontrar Jesus. Muita gente pensa que para encontrar Jesus, ou encontrando Jesus aqui no centro ou em qualquer lugar, a gente tem que ser macambúzio, sorombático, mefistofélico. Palavra que vocês não sabem nem o que significa, né? Quer dizer, tristonho, aborrecido, enjoado. Não é nada disso. O encontro com Jesus é de alegria. Tanto é de alegria que o primeiro milagre dele qual foi? Nas bodas de Caná, uma festa. Ele foi lá na festa e transformou a água em vinho. E o melhor vinho que eles já tinham tomado. Naquele tempo, eles faziam o seguinte, eles davam o bom vinho no começo, porque a pessoa já tomava uns a mais e já ficava de fogo. Aí podia dar qualquer vinho que ia embora mesmo, topava a parada. Quando Jesus faz a mutação da água em vinho, o mordomo, que era o que cuidava da festa, começou a servir o vinho que Jesus havia fabricado, transformado a água em vinho. O pessoal começou a dizer, mas que noivo esquisito é esse, que o melhor vinho está agora. Porque era um vinho fluidificado por Jesus. Quer dizer, não era um qualquer vinho, né? Era um vinho especial. Então, nós temos que estar tomados de alegria. O encontro com Cristo é alegria, não é tristeza. O encontro com Cristo é alegria. Alegria de saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus bate à nossa porta. Mas só nós podemos abrir. Se nós abrirmos, vai ser o encontro da alegria. Muito obrigado.